Colorado Sagrado, gostei. Odair Hellmann. Olha, eu juro, assim, tem coisas que a gente não imagina, assim, a gente já conversou em algumas outras situações da vida, mas eu nunca pensei que essa nossa conversa seria Porto Alegre, Dubai. Tu Pois é. imaginava que tu ia estar conversando com pessoas de Dubai para Porto Alegre? Não, Cara, bom dia, nunca. boa tarde, boa noite. Aqui a primeira coisa, tá? Desculpa, a primeira coisa que tem que falar é o seguinte, eu tô já tentando essa entrevista aqui pro Colorado Sagrado desde março, abril. De lá, né? De lá. Sim. Faz tempo já. Lá do outro ano. Né? Então, primeiro agradecer ao Guilherme, o assessor, né, que fez essa ponte, que finalmente cumpriu a sua promessa. Então, isso que podia ter acontecido há meses e meses, Odair. E segundo, que eu tô gravando isso às 5h52, né, da tarde aqui no Brasil. Que horas são aí em Dubai? Aqui é 00:53. Aqui Ai, nós já estamos aqui é madruga já. cara. Porque Mas tu. é Bom, importante primeiro é um prazer estar falando contigo, e através de ti, né, do teu canal, do teu programa, essa conversa com todos no Rio Grande do Sul. E realmente é importante frisar, porque as pessoas às vezes confundem as coisas e daqui a pouco apareceu o Papito nessa hora. Parece que não foi conversado lá atrás, mas como eu tinha uma situação de campeonato, eu tinha toda uma situação para resolver, eu falei para o Guilherme, vamos deixar acabar o campeonato, vamos deixar acabar as coisas, e depois, quando eu estiver em férias, aí eu vou fazer com o maior prazer os programas. Então, para deixar bem claro isso, que realmente estava conversado há muito tempo. Odair, a gente sabe. Eu lembro de uma entrevista tua muito legal, assim. O nome deste programa é Colorado Sagrado, né? E aqui eu tô ouvindo pessoas que podem ser sagradas, pessoas super absurdamente sagradas, sei lá, vou citar um nome, um Tinga da vida, com uma história num clube mágica como o que ele tem, né? E pessoas que deixaram a sua marca, né? Porque eu acho que sagrado é uma coisa muito grande, né, Odair? Muito, Sim. muito grande, né? E aí eu te pergunto. Tu te coloca como, assim, com a tua história e o Inter? Que tipo de classificação adjetivo te dá, assim, sabe? Eu sei que tu não vai responder que tu é um sagrado, porque eu sei que tu sabe o que é ser sagrado, né? Mas o que tu imagina, assim? Como é que tu te classificaria na tua história com o Inter? Não, eu não sou um sagrado. Tenho muito arroz e feijão que comer ainda. Tenho mais 25 anos para talvez um dia, quem sabe, chegar próximo dos sagrados ou dos consagrados, né, para a história do Internacional. Mas eu tenho certeza que eu tenho uma história linda dentro do clube, uma história linda como atleta, porque foi um vencer de um sonho, né? Quando eu saio de Santa Catarina, da minha cidade, com 5.000 habitantes, para fazer teste no Inter, em 1991, que o prefeito da cidade resolve me levar para fazer o teste, era um sonho, né? E se tornou realidade através do Internacional. Claro, do meu desempenho, da minha busca, da minha vontade, mas através da oportunidade do Internacional em me tornar jogador de futebol profissional. Então, eu fui em busca de um sonho, jovem, menino lá do interior, falava baro, caro, Coreia, e me profissionalizei. Então, o sonho se realizou através do Inter. E como o destino, ou como as pessoas podem... Hoje todo mundo quer e gosta de botar muita nomenclatura, né? As nomenclaturas estão em moda. Então, as pessoas que definem isso, se é destino, se é... O que é? 10 anos depois, quando eu resolvo encerrar minha carreira, eu volto ao Internacional, e recomeço uma carreira como eu comecei aquela de atleta lá do início, né? Então, é uma história, na minha visão, muito linda. É uma história, para mim, de honra, de orgulho. E eu agradeço todos os dias, quando eu estou na minha oração, eu agradeço as pessoas, porque o clube se faz de pessoas também, né? As pessoas que, nesses momentos que eu tive, passaram comigo aí e me deram as oportunidades. E, claro, o Internacional está sempre no meu coração, nas minhas orações, porque eu tenho talvez 28, 30 anos de futebol. Eu tenho 30 anos de futebol, 21 foram vividos dentro do Internacional. Então, tu Nossa. imagina se isso não é uma história, se de quem mora embaixo da arquibancada e vira treinador, vira jogador e depois vira treinador deste mesmo clube, né? Então, é uma história construída de muitos anos que me dá muito orgulho e muita honra. Agora, longe de ser sagrado,
Mas um dia eu volto para buscar. Ah, essa mistura, né, a gente sabe que tu é um profissional, né? Essa régua já virou para ti. Né? Não tô colocando aqui competência de conhecer ou não, mas assim, tu é um trabalhador do futebol, tu sempre foi, Sim, eu sou um né? profissional do futebol. Exatamente, né? Então aqui tem questões que um dia podem aparecer na tua vida, como uma proposta, por exemplo, né, de um outro time brasileiro, daqui a pouco uma proposta do Grêmio, tu vai parar, vai, né? Porque a gente já viu caminhos contrários. Gente que devia Sim. muito. O Valdir Espinosa treinou o Inter, campeão do mundo pelo Grêmio, treinou o Inter alguns anos depois. Mas não é exatamente esse o assunto, Odair. O que eu queria trazer para ti é quando as coisas se misturam. E se elas se misturam, se misturando, podem te ajudar ou podem te atrapalhar. Uma coisa que aconteceu na minha vida foi o seguinte: naquela fatídica final contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, eu levei meu pai no estádio. Meu pai é responsável pelo meu coloradismo e do meu irmão e mais as minhas duas irmãs. E eu, meu pai e tu, a gente teve uma derrota naquele dia. Futebol, aliás, é uma metáfora da vida maravilhosa, né? Ele vai te ensinando, te dando umas bangornadas, vai te ensinando algumas coisas. Eu olhei pro meu pai, fiquei sentado ali vendo a festa do Atlético Paranaense levantar a taça. Acho que eles mereceram muito aquele título, diga-se de passagem. A gente sempre esquece isso, né? A gente só perde, né? A gente nunca tem um outro vitorioso que teve as suas virtudes. E tá, beleza. Foi um momento que eu vivi com meu pai de tristeza e faz parte da minha relação com meu pai de tristeza e felicidade. Eu tô dizendo com o futebol. Só que o Dair, tu era técnico e torcedor. As coisas se misturavam para ti no vestiário do Beira-Rio. Tu conseguia afastar um pouquinho o torcedor, dá tempo de ser torcedor também, porque é uma coisa muito rara o que tu viveu, né? De ser um torcedor treinador. Isso é muito raro de acontecer no futebol, cada vez mais profissional. Tu consegue transportar em palavras para mim como é que é o mix desses sentimentos? Primeiro, eu sou um cara muito emocional, assim, cara. Eu vivo a emoção que a vida me proporciona. Seja ela, às vezes, boas, né? Às vezes ruins, porque isso faz parte para todos, para ti, para mim. Nós vivemos assim, né? Não é todos os dias que são flores, não são todos os dias que são difíceis. E a gente precisa encontrar equilíbrio nessa caminhada, nessa nossa caminhada de início, meio e fim, né? E tem algumas coisas que me emocionam na minha vida, muito, né? Falar do meu pai me emociona, falar da minha trajetória me emociona. E desse dia me emociona, dessa final. Porque é que nós lutamos muito para conquistar. E eu sei porque eu vivi desde 2009 dentro, né, o processo, nas categorias de base primeiro, e depois de 2013, quando o Dunga me oportunizou ser o auxiliar técnico do profissional. Então eu trabalhei com 13, eu acho que 12 ou 13 comissões técnicas diferentes no profissional do Internacional, antes de assumir o cargo. E galguei passo a passo essas oportunidades. E aí faltando 3 jogos para terminar a Série B, houve uma troca de comando. Ninguém troca um comando de qualquer situação em qualquer empresa, e nem no futebol, se não vislumbra movimentar alguma coisa para que o objetivo aconteça. Tenho certeza que a decisão foi difícil da direção, mas eu era o auxiliar técnico da casa, já tinha assumido algumas vezes como técnico, eles visualizavam que eu tinha condições técnicas, não porque eu era parceiro, não porque eu era o papito, mas visualizavam que eu tinha condições técnicas, e eu assumi, faltando 3 jogos para terminar a Série B. E aí começa a história. Ela não começa lá no dia da final do Atlético Paranaense. Ela começa nesse dia. Então ela tem um valor muito maior. A final do Atlético Paranaense, ela é a cereja do bolo, é a consagração de um trabalho, é a consagração de um processo, é a consagração de um cara que iniciou de office boy, que veio fazer teste na empresa, torna-se jogador, torna-se treinador, participa do momento, nos últimos 3 jogos, do pior momento da história do clube, ajuda, comeu os 2%,
naquele jogo do Oeste, naquele jogo do Guarani, naquele jogo do Goiás, mas principalmente no jogo do Oeste. E depois sigo e recebo a oportunidade de ser treinador. Então, tu imagina a minha correlação com tudo isso naquela final da Copa do Brasil, né? Na final do Gauchão já de 2019, e a minha correlação emocional para que eu conseguisse, né, botar aquela faixa no peito no final do jogo. Acho que Deus não quis assim naquele momento. Vou acreditar que seja isso. Mas todos os dias eu peço para Ele que Ele me oportunize uma outra vez mais para que eu possa voltar lá, possa construir uma outra história e no final eu possa, com o teu pai vivo, cheio de saúde, contigo vivo, cheio de saúde, e eu também, a gente possa voltar a fazer 2 ou 3 dias depois desse momento, um novo encontro. Tá marcado. E dizer o seguinte, cara, nós dessa vez conseguimos. E eu vou me emocionar novamente, mas uma emoção de felicidade, que não é a emoção que eu sinto hoje, é uma emoção... tu sabe que eu só assisti 28 minutos daquele jogo até hoje. Eu só assisti 28 minutos daquele jogo até hoje. Eu vou assistir ainda. Eu vou assistir mais, é dever meu profissional. Mas eu não consigo emocionalmente ainda assistir aquele jogo porque mexe comigo. Porque, como eu te disse, nós começamos a conversa, não são 2 dias, não são 3 dias dentro de um clube. Foram 21 anos dentro de um clube. E você imagina iniciar naquele jogo contra o Oeste e chegar e levar todo um processo no ano de 2018 e levar todo um processo no ano de 2019 e chegar a uma final de Copa do Brasil, não foi fácil. Quando eu entrei na minha casa depois do jogo, realmente não foi fácil dormir. E isso me emociona até hoje, nesse momento. E eu tenho certeza que eu posso só te dizer, pode, que é o seguinte, pede desculpas ao teu pai, desculpas a todos os colorados, mas quem sabe Deus um dia me oportuniza e eu volto e que a gente possa colocar essa cereja no bolo e atravessar essa faixa no peito que tanto eu trabalhei e me dediquei para que a gente pudesse conquistar. Tu não deve desculpas para ninguém, André. Deve desculpas para ninguém. Assumir uma bronca no pior momento é a maior grandeza. Desculpa discordar um pouquinho de ti. O teu maior momento foi tirar do buraco. Porque lá ninguém quer pegar. Na rua ninguém quer pegar. Depois construir a história que tu construiu o 3º lugar no Brasileirão de 2018, né? 2019, final da Copa do Brasil, isso aí, como tu disse, é a cereja. Eu lembro aproveitar esse embalo, e eu queria trazer uma outra figura aqui. Eu lembro de 1989, Grenal do século, Inter com 1 a menos, 2 gols do Nilson, e eu me ajoelhei com este mesmo pai, em 89, são 20 anos antes do Beira-Rio, e a gente se abraçou ali, que aquilo para mim, eu estava me descobrindo, tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade, né? Estava me descobrindo como torcedor e entendendo por que o futebol é tão mágico, né? Aí em 2006, desculpa, recorte, Abel Braga. Inter perde pro Bahia. Faz uma campanha linda na Libertadores, perde pro Olímpia. Tchau, Abel Braga. Anos depois, tem 2005 e 2006. 2006 chegou Abel. E acontece tudo aquilo que a gente sabe. Quando o Inter ganhou o Campeonato Mundial, eu não estava no Alegrete com meu pai. Eu estava em Porto Alegre, na Guete. E o meu pai mandou uma mensagem, não tinha WhatsApp, tá? Mensagem de texto para os 4 filhos deles. Os 4 colorados espalhados pelo Rio Grande do Sul. Ele só escreveu, meus filhos. Só isso que ele escreveu. Muito bonito. Só isso. Eu conto essa história. Eu só peço que a história se repita daqui a algum tempo. E o que eu quero te falar é que esse é o futebol, Adair. É o Abel de novo. É o Abel anos depois. É o Abel. E aí eu engato uma pergunta para ti. Como é que é o aprendizado? Porque é uma coisa muito louca. Vocês estudam, tu olha a partida, imagina, tu tá falando assim, eu não consegui olhar aquela partida só tantos minutos, né? Porque eu preciso aprender com aquela partida. Eu sei que tu aprendeu com outros elementos, sei lá. Mas como é que é esse... É olhar um monte de jogo. Como é que é esse estudo? Traz esse outro lado do treinador que a gente não consegue ver. Que é só porrada e elogio. Porrada, elogio. Porrada, elogio. E o dia a dia. E melhor que dia a dia, Odair. E a hora.
porque agora são agora já são 1h07 da manhã aí. Tá falando comigo, isso aqui é parte do teu trabalho. Tu tá te expondo, tu vai contar histórias. Sim, Tenta me eu estou trazer me isso. comunicando. Exatamente. Assim, primeiro que eu acho que há uma supervalorização do técnico nesse momento. Eu acho que o técnico é uma peça importante do processo. Eu divido o processo todo em peças. E o treinador ele é uma peça, mas eu não sei se é mais do que 25%, 30% da engrenagem toda. É que nos últimos tempos, com a globalização do futebol, com a abertura, essa vinda do conteúdo, né, da teorização mais forte, cada vez mais forte, a internet, essa velocidade de comunicação, essa velocidade essa curiosidade que o ser humano está de buscar. Eu penso que o treinador ele é uma peça importantíssima. É que quando a gente fala assim que é 25%, 30%, parece que é muito pouco. E não é que esses 25%, 30% eles podem elevar o processo e eles podem também não elevar o processo. O que eu quero dizer com isso? Para mim, a parte fundamental, e a gente está esquecendo um pouco até de debater sobre isso e falar sobre isso, são os jogadores. 70% do processo é jogador. Entendeu? Claro, quanto mais qualidade tu tiver de jogadores, mais próximo dos 70% tu vai estar. Potter, eu não sei se é 70%, eu tô te dando uma minha visão. Metaforicamente está bem claro. Metaforicamente, eu estou dizendo, pode ser 65%, mas que é muito maior entendeu? Que é muito maior e o treinador, ele é 30, 25, 30 desse processo. Agora, quanto mais qualidade tu tem na tua empresa, dos teus profissionais, quanto mais qualidade tu tem num grupo de futebol, mais próximo dos 70 tu já larga. E aí os outros 30, se tu não larga com 70, tu larga com 50 e os teus outros 30 for 15, são 65, tu vai brigar. Tu tá entendendo? Tu vai brigar. Mas, cara, para dar o salto, para ser campeão, precisa ter mais de 70. Precisa ter mais de 70, precisa ter mais de 80. Talvez mais de 90. E aí tu tem que juntar todas essas peças, jogadores, treinador, comissão técnica, funcionário, situação financeira, momento, porque as pessoas esquecem do momento. Não se pode comparar o momento de 2016, 2017, nem 2018 com o momento de hoje do Inter. É outro momento. Eu estou te dando um exemplo claro, entendeu? E o meu processo como treinador, ele entra nisso. Como eu te disse, eu não vi o jogo e vou ver porque o meu lado emocional ainda está muito aflorado em relação ao jogo. Mas eu tenho o jogo ele na minha cabeça. Eu tenho o lance do gol de 1 minuto e 30 que o Nico perde o gol numa tabela maravilhosa entre ele e o Guerreiro. Eu tenho o jogo da imposição de nós pressionando o Atlético Paranaense dentro de casa e não conseguindo ter uma criação maior, técnica, para que a gente pudesse transformar essa capacidade de imposição que a gente estava naquele momento em situações, em gol. Eu tenho claro o movimento do Rony dando tapa para dentro na beirada e entrando e fazendo o contra-ataque e abrindo o placar. Eu tenho todos os momentos do jogo aqui, do Beira-Rio, e o primeiro jogo. Eu vou ver porque eu quero visualizar de novo todo o contexto. Eu quero ver sem o meu calor da emoção lá, porque para mim, e eu sempre falo para a minha comissão técnica, nós temos o dever, como profissionais, de assistir o jogo, nós temos como dever, como profissionais, de visualizar novamente os movimentos, mas nós não podemos perder o feeling, o sentimento e a emoção da hora da grama, da hora das 4 linhas. Porque tudo depois é muito mais frio, é muito mais calculado, é muito mais... mas assim, mais muito assado, mais óbvio. mais lá... Mais exatamente. Óbvio, né? Lá, depois, tu encontra muito mais soluções. Então, nós temos que ter essa capacidade como profissionais, e aí entrando na tua pergunta especificamente, eu tenho que ter essa capacidade da leitura do momento emocional, rápida, de segundos para tomar uma decisão, de fazer uma escolha,
e a capacidade de frieza, de fazer uma leitura dos números, de fazer uma leitura do jogo, de visualizar, de assistir novamente para fazer um estudo mais tático de movimentos. Por quê? Entrando bem especificamente, é o seguinte, nós treinamos, eu treino, e eu tenho por princípio que os meus times são muito organizados. Eu não deixo de levar nada para o campo do que eu não treino. Eu treino uma variação tática, eu treino uma busca de uma situação que o time não está equilibrado ofensivamente ou está desequilibrado defensivamente. Então, eu treino, transfiro para o jogo, visualizo depois para ver se aquilo tudo que a gente está pensando, executando no dia a dia, está se transferindo para o jogo e o que nós precisamos melhorar e o que nós não precisamos melhorar. Hoje eu assisto o jogo assim. O que esse time está fazendo? Qual é o movimento dele? Qual é o sistema? Qual é o modelo que ele está usando? Que características são os jogadores para aquela ideia de jogo? O que está funcionando na minha visão, na minha opinião? O que eu posso transferir para o meu trabalho? Esse é o meu dia a dia. Eu assisto 3 jogos agora e está me facilitando esse momento, porque eu virei árabe e fico a madrugada toda acordado vendo os jogos. Vou dormir 7, 8 horas da manhã, porque o meu treinamento aqui é à noite. Então, eu tenho essa oportunidade. Então, isso eu faço todos os dias. Estando em um clube como agora ou em casa, entendeu? Esse estudo, essa visualização, essa busca de entender o que os times estão fazendo, o que o teu time está fazendo, mas quando tu está no momento que nem nós estávamos no Brasil, aqui a gente tem até um tempo um pouco maior, tu não consegue, tu visualiza os jogos do adversário, tem que assistir, fazer os estudos, mas tu te debruça muito mais em cima do teu trabalho, né? Da tua situação, do teu jogo, o que tu transferiu para o jogo, o que o rendimento está acontecendo, o que nós precisamos para fazer para melhorar, o que não está acontecendo. Esse é o trabalho do treinador, né, no dia a dia. Daí, me chamou a atenção uma não sei se eu te respondi especificamente. Respondeu sim. Eu saí um pouco para te dar um exemplo. Lindo. Porque, a gente tem tempo. A gente tem tempo. Isso é importante. Esse bate-papo aqui é importante porque a gente consegue responder, a gente consegue conversar. Aqui não é uma entrevista. Aqui eu estou de coração aberto. Aqui eu não estou armado. Continua assim. Entendeu? Continua assim. E eu nunca fui armado. Até nas minhas próprias entrevistas coletivas, e tu acompanhou, tu sabe que eu tentei sempre dar a maior explicação possível, porque eu acho que o torcedor e as pessoas que estão desse lado aí merecem que o profissional faça esse tipo de comunicação, né? Eu até tenho guardado uma pergunta depois sobre nós aqui, lá de cá. Imprensa, eu digo, né? Mas, Odair, assim, me chamou a atenção uma coisa interessante que tu fala, que da pressão do Inter no primeiro tempo do fatídico jogo contra o Atlético Paranaense, não transformada em gol. Vou pular para 2021, agora meses atrás. Uma quarta-feira de noite, quinta-feira de noite? Foi quarta ou quinta aquele jogo? Acho que foi uma quinta de noite. Quarta de noite. Inter e Corinthians, a mesma coisa. Pressiona, faz gol, não valeu, 0-0. Inter perde o título brasileiro por um gol. Eu não quero juízo de valor, tá? Mas eu quero partir de que o que tu falou, metaforicamente, que 70% dos jogadores, talvez seja uma grande razão porque o Inter vem perdendo. Porque também a gente esquece de contar, Aldair, que os outros times que venceram o Inter eram times ou em noites maravilhosas e de bons trabalhos, todos sabíamos, né? Atlético Paranaense, Flamengo, esses dois venceram o Inter, né? Agora, recentemente, em disputas nacionais. É isso que falta, porque lá atrás foi isso. O Inter quase chegava e começou a chegar a gente. Começou a chegar o Fernandão, o Jorge Wagner, o Tinga. A categoria de base começou a dar Rafael Sobis, Nilmar, Pato. Aí começou a chegar o Fabiano Heller, o Índio, um achado, né? Me ajuda mais na frente ali. A base dando Luiz Adriano. Aí começa, aí vira, vem Guinazu, Magrão, D'Alessandro. O Alex é um achado no Guarani. Tu começa a ver que tem muita... Olha a quantidade de qualidade que eu botei pra fora. Aí um pouquinho mais tarde se mistura ali 2 categorias de base com o Sandro e com o Tyson. Né? Vem líderes de vestiário, tipo, sei lá, o Marcão, o Álvaro, naquela campanha da Sul-Americana. Né? E aí eu não parei aqui. Né? Destilar qualidade.
mesmo lá no Mundial, que não tinha muita qualidade, mas era grande, tipo, o Vargas entra bem no segundo tempo. O Wellington Monteiro, que ninguém dava bola para ele, o meio-campo, né? Tem o Yarley, com tudo que representa. Eu não paro de falar de qualidade, Odair. Sim. Se a gente for comparar esses grupos que ganharam para os grupos que perderam, eu não estou sendo nenhum mau caráter aqui de dizer que tinha mais qualidade antes. O Inter vem perdendo, Odair, porque está faltando qualidade? Desculpa, Cara, o Inter vem primeiro... chegando e não ganha porque falta qualidade? Ou é cabeça? É psicológico? Não. Primeira coisa que eu preciso te dizer é que quando eu falei do processo dentro da tua pergunta, na resposta que eu te dei, eu estava falando a respeito dessa concepção hoje que tem a respeito do treinador, dessa supervalorização que tem do treinador. Sim. Né? Eu não fiz alusão a esse 70% ao Internacional de 2018, 2019, nem de 2021. Eu ouvi isso do Roger, do Thiago Nunes, de vários treinadores. Eu não achem que o treinador só é o treinador que ganha e perde. Né? Na real é isso. Né? É um monte de gente que ganha e um monte de gente que perde. É que eu digo assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Flamengo, porque eu fui talvez o cara que mais enfrentei o Flamengo, junto com o Inter e com o Fluminense. No melhor Flamengo dos últimos 40 anos. 30, não sei se tu concorda. Mais próximo. Sim. 2019 era talvez o melhor dos últimos 30. Se compara com o do Zico, é isso aí. Entendeu? Então eu enfrentei ele muitas vezes. Ali o que foi a junção? A junção de jogadores de altíssima qualidade, né? Jogadores de seleção, que pode falar assim, selecionáveis, jogadores que estavam ou já tinham ido para a seleção ou estavam na seleção, com um ótimo treinador, que juntou todas as forças e fez aquele time acontecer em 2019 de uma forma sobrando, né? De um nível altíssimo de futebol. Quando tu não tem um percentual grande de qualidade, por exemplo, no grupo de jogadores, os outros 30% tem que ser próximo de 30%. Tá entendendo o que eu estou te dizendo? Não tem como te dizer assim, ó, tu vai me perguntar objetivamente, eu vou te responder. O grupo do Inter de hoje, 2021, eu acho muito qualificado e apto a disputar qualquer título. Contra os 5 que estão aí, que todos nós falamos, que tem essa capacidade de montar jogadores para jogar, jogadores para entrar, jogadores com características diferentes, para formar maneiras diferentes de se jogar. Eu acho que o Inter tem essa capacidade hoje. Eu acho que nós, em 2018, não tínhamos. Eu acho que em 2019 a gente deu um passo um pouquinho a mais. E a partir daí, 2020, se reequilibrou e voltou ao seu patamar normal de competição e até um equilíbrio um pouquinho melhor financeiro para que pudesse fazer um investimento um pouquinho melhor, um maior, para o grupo de jogadores, tu qualifica. Eu acho o grupo do Inter muito qualificado. E eu trabalhei com esses caras que hoje há uma discussão sobre a respeito desses caras. Esses caras são muito fortes psicologicamente, cara. Esses caras são fortes psicologicamente. É que não é fácil ganhar, pô. Não é fácil ganhar, não é simples assim, porque emocionalmente, taticamente. Cara, se tu não tiver qualidade, se tu não tiver um bom treinador, não tiver qualidade, não pagar em dia, não tiver estrutura, tu não vai ganhar. Mas se tu tiver tudo isso, tu pode perder, tu pode ser segundo. Essa é a grande diferença, porque o outro que está disputando provavelmente tem as mesmas forças que tu, ou até mais naquele momento. Aí é uma questão de jogo, meu amigo. Aí é uma questão dos 90 minutos. Aí é uma questão que o futebol é apaixonante por isso, porque ele é o esporte com a maior possibilidade de acontecer coisas anormais. Tu entra num jogo todo trabalhado, psicologicamente fortalecido, com jogadores de qualidade, com um bom treinador, estrutura, financeiro, o estádio lotado e é expulso um cara com 2 minutos. O que faz? Tu tá entendendo? Então, se tivesse uma explicação para isso, porra, tinha um cara que descobriu isso e ele estaria vendendo. Ele estaria aqui em Dubai, porque aqui é a cidade do business. Ele estaria sentado aqui embaixo onde eu moro, ele estaria vendendo essa solução aí. Essa solução ela tem que ser descoberta, ela tem que ser progredida e ela tem que ser minimizada. Processo psicológico, qualidade de grupo, bom treinador, capacidade de estrutura, capacidade financeira. Quanto mais tu tiver isso, mais próximo da vitória e do título tu vai estar. Não é à toa que o Inter saiu do pior momento da sua história de 2017
e eu coloco 2016 junto, porque caiu em 2016, tá? Não conseguiu jogar no mesmo nível que o futebol brasileiro 2016, perdeu praticamente quase um turno inteiro, não conseguiu ser campeão da Série B, teve dificuldades durante esse processo. 2018 não ia ser um ano não era para ser um ano do título. 2019 talvez não. É um processo, mas o Inter já está disputando novamente os principais títulos em 2, 3, 4 anos. Se continuar, vai ganhar. Se continuar agregando, se continuar qualificando, se continuar estruturando, se continuar acreditando, se continuar firme e forte, vai ganhar. Faltou um impedimento? Faltou um pouquinho de mais capacidade para a gente traduzir a imposição que a gente tinha dentro do Beira-Rio para traduzir em gol? Talvez daqui a um ano não falte, talvez nesse ano não falte, porque há um progresso de continuidade de bom caminho. E para você ganhar, você precisa estar entre os primeiros, você precisa estar disputando e com certeza tu vai ganhar. Então, eu penso dessa forma, acredito que isso é um processo, porque senão senão nós vamos entrar aqui, cara, numa situação seguinte. Porra, é o treinador. O treinador mexeu mal. Porra, é o jogador que não tem personalidade. Cara, e não é só isso. Nós temos que saber sempre, a gente sempre olha para o lado de cá, mas e do lado de lá tu tem um adversário. E aí? O Atlético Paranaense ganhou do Flamengo, ganhou do Grêmio e foi para aquela final. E nós, e aí eu te digo com certeza, nós não estávamos no nosso melhor momento em termos, naquele momento da final. Talvez nós estávamos no nosso melhor momento na semifinal contra o Cruzeiro, que nós passamos por cima. Mas aí tivemos algum problema de lesão, o D'Alessandro não pôde jogar a segunda partida, nós tivemos que segurar alguns jogadores que não puderam treinar direito, tudo é um acontecimento. E o encaixe daquele time do Atlético Paranaense, com um bom treinador, com uma boa geração, com um encaixe de time, talvez aquilo era mais forte naquele momento do que o que a gente tinha nas nossas melhores condições, entendeu? Não é por parte psicológica, ou não é por parte emocional, ou não é por parte... o futebol é tão imponderável, Potter, que um lance muda uma história, muda um jogo, um impedimento tirou um título de um campeonato brasileiro, e foi impedimento. A expulsão do Maracanã contra o Flamengo foi. Se não tivesse sido. O impedimento foi. A expulsão foi uma maldade. O impedimento no Beira-Rio foi e a expulsão foi uma maldade. Então a gente vai ficar aqui, cara, e tu vai pegar vários momentos dentro de uma partida, eu vou pegar vários e vou te falar e vou te dizer, cara, é mesmo. Tem uma caixinha aí dentro que ninguém explica, por isso que é essa paixão. Claro que para você ganhar, para estar mais próximo da vitória, você tem que estar com essas peças todas no nível máximo. No nível máximo. Porque é só visualizar os últimos campeões do futebol brasileiro. Qual é o... Os últimos campeões do Brasileirão e da Libertadores são Palmeiras e Flamengo. Então, são os que mais gastam. Então tem um componente. Tem. Aí entra no gastar, entra a capacidade de tu buscar profissionais de altíssimo nível. E muitos, não 10, não 8, não 7, não só um treinador, mas uma comissão técnica. Daqui a pouco tu pode ter condições de trazer 20 jogadores do mesmo nível, 17, 18 jogadores do mesmo nível, para se aproximar daquele 70%. Né? Se aproximar daquele 70% para fazer a diferença. Tu vai trazer bom treinador, boa comissão técnica, boa estrutura para se aproximar daqueles outros 30, 25%. Porque teve times que talvez não chegou a 70, era 50, 55, mas o outro era 30, e aí 80, 85 tu bate para vencer, Potter. Tu vai disputar o título, tu vai disputar o título. Então, eu acho que o Inter... eu sei que é difícil para o torcedor, principalmente para o torcedor do Inter, principalmente nesses últimos 2 anos, né? O Brasileiro e a Copa do Brasil. Mas se continuar nesse processo de agregar qualidade em todos os setores, vai ganhar. Vai ganhar. Há uma inimiga do futebol chamada... Quer dizer, uma inimiga dos trabalhadores do futebol.
e necessária, porque o trabalhador do futebol precisa dela, só que ela não corre junto com vocês. Ela se chama paciência. Essa tua entrevista aqui está sendo lançada antes de o Inter estrear em mais um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil. Vai acontecer na semana agora. Domingo e quarta. E tem um trabalho diferente, novo, acontecendo no Inter. Um outro trabalho, um outro treinador, com uma outra ideia acontecendo ali. Né? E os resultados, como todo mundo sabia, não surgem do nada. Ainda mais um rompante, né? Uma ideia que troca, né? E esse grupo do Inter, até falo, no ano passado o grupo do Inter foi vice-campeão brasileiro com 2 ideias de jogo. Uma do Cudê e outra do Abel. Cada um tinha algumas preferências de jogadores e somaram praticamente, Odair, o mesmo número de pontos. O Cudê teve uma partida a mais só do que o Abel. Quase foi um turno para cada um. E eles fabricaram o número de pontos que botaram o Inter para disputar o título e deu daquilo que aconteceu no ano passado. Nesse ano e ano passado, né? Como é que tu fala para um torcedor, né? Agora, e aí eu quero que tu também enxergue como um colega teu de profissão que está começando, muito próximo de ti, né, Odair, na real, né? Tu também começou a pôr... Não, vocês estão no futebol há muito tempo, mas chegaram nas multidões há pouco tempo, né? Viraram esses profissionais de multidão, né? Há pouco tempo. Como é que tu explica para nós no lado de cá que não estamos no vestiário, não temos essa vivência, o que é a importância de uma paciência para um trabalho? Hoje do Inter do Ramires e contigo fazendo trabalhos e precisando de paciência. Como é que tu explica essa palavrinha paciência? Eu explico a paciência que assim, ó, o futebol é um esporte que tu vai perder. O campeão brasileiro perdeu 7, 8 partidas, 9 às vezes. O Corinthians me parece que em 2017 perdeu 7 ou 8. O Flamengo não me recordo, mas perdeu 7. Tu pode perder uma e ganhar 5, perder de novo, mas perde. Então o campeão perde, né? O campeão não ganha 38 rodadas. Ele vai passar por momentos de dificuldade. Eu me lembro que o Flamengo estava num momento muito difícil contra o Emelec num jogo anterior ao nosso. Um pênalti no jogo do Emelec. Volto de novo a dizer daquela situação do futebol, do esporte, da paixão que é o futebol por isso. Do encaixe do Gerson de volante, que anteriormente, antes de nós, não estava jogando. Foi naquele jogo contra nós que criou a dúvida se ele ia jogar, se ele ia não jogar. Eu passei 2 noites sem dormir para trabalhar as situações, se o Gerson jogaria mais para trás, se não jogaria, porque ele tinha jogado um jogo anterior com Fortaleza, ele tinha jogado bem. Encaixou, colocou naquele momento, foi e foi campeão. Que nós profissionais, a gente sabe que tem uma coisa, a gente pede paciência, mas a gente sabe que o resultado no futebol ele é preponderante para que essa paciência continue e dê um tempo para que você consiga passar por os momentos difíceis, pelas derrotas, mas muito mais do que a paciência pedida ao torcedor, porque o torcedor é um apaixonado, o torcedor ele torce de qualquer forma, de qualquer jeito, gasta o seu dinheiro, vai lá, paga, é sócio, gasta, vai no estádio, o torcedor é torcedor. Agora, os profissionais, quem se diz profissional do futebol, aí ele tem que ter uma capacidade de avaliação e uma capacidade de entendimento do que é o futebol, do que são os momentos, para que essa palavra paciência seja dada aos profissionais. O torcedor, tu não pode pedir paciência para ele. O torcedor, tu vai conversar com ele, às vezes, até na minha própria entrevista, não, eu quero pedir paciência ao torcedor, nós estamos no caminho. Aquela coisa de comunicar com o torcedor para ele entender o que você está dizendo. Mas quem tem que ter paciência não é o torcedor. Quem tem que ter paciência são os profissionais. Os profissionais é que tem que ter o entendimento, a capacidade, a leitura. Por isso que não pode ter aventureiro dentro. Por isso que o futebol não permite quem não tem a capacidade de avaliação. Por isso que o futebol não permite dentro de pessoas que vão para dentro do processo fazer o jogo de fora.
Porque se tu for fazer o jogo de fora, tu vai trocar um time quarta, vai botar um outro time domingo, vai botar um outro time no outro domingo e vai mandar embora 15 jogadores na quarta-feira, vai contratar 13 na sexta, vai trazer 24, vai mandar o treinador embora, vai mandar um roupeiro, vai mandar todo mundo. Não é assim. Mas isso não é para o torcedor. O torcedor torce. E o profissional trabalha. E quem está acima do profissional da comissão técnica, que é o chefe hierárquico do processo, precisa ter esse entendimento, precisa ter essa capacidade, essa leitura, para saber o momento de ter essa paciência, de dar continuidade e também de fazer a leitura de 3 jogos antes da Série B, fazer a troca do comando, de depois de uma primeira fase de uma Libertadores da América, mesmo tu sendo primeiro, fazer a troca de comando. Sabe? Tem momentos para tudo. Não é só para a paciência para ficar. Também tem um momento que a pessoa que está dentro do processo ela tem que ter a capacidade de tomar a decisão para trocar. Mas aí não pode ser na emoção, aí não pode ser porque o Twitter está falando que é bom, o Twitter está falando que é ruim, porque o Twitter está falando que é retranqueiro, porque o Twitter está falando que é ofensivo. Isso é do futebol. Isso, se eu não tiver preparado para isso, Potter, eu tenho que trabalhar. Se tu puder, me leva para o teu programa, daí eu fico aí, nós ficamos na resenha, eu faço uma resenha, entendeu? Aqui. E tu também, tu já está tendo que ter esse entendimento, porque tu tem uma relação direta com o Twitter, com as redes sociais, com o processo que está acontecendo agora. Então, tu imagina eu aqui no futebol. Eu não posso, eu tenho que ter respeito, eu tenho que saber, mas eu tenho que trabalhar. Eu sou profissional do futebol. E as pessoas que estão hierarquicamente acima de mim também têm que ser profissionais capacitados para poder sentar contigo, para poder visualizar treinamento, para tu poder conversar com ele todos os dias e dizer, cara, eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando isso, nós podemos atingir isso. Com essa situação aqui, nós podemos só chegar aqui. Para que a gente dê um salto, para que a gente vá para cá, a gente precisa agregar aqui. E essas pessoas ou precisam acreditar nesses profissionais, ou precisam ter uma capacidade para debater com esses profissionais para encontrar o caminho. E se encontra. E se encontra. Quando tu encontra uma junção de grandes profissionais e que estão pensando num objetivo comum, certamente você encontra o caminho e aí a paciência acontece. E aí o respaldo acontece. Mas eu costumo dizer, no final, depois de todo esse relatório que eu te fiz, é que é sempre bom corrigir ganhando. Eis o jogo de xadrez. O Jardine, quando eu comecei lá nas categorias de base, eu fui auxiliar do André Jardine, que hoje é treinador da Seleção Olímpica. Nós formamos a comissão técnica do Juvenil do Inter, onde iniciou o Rodrigo Dourado, onde iniciou toda essa geração 94 aí. Começaram com a gente lá. E aí o Jardine não tinha experiência do futebol profissional. E eu tinha sido atleta. E aí o Jardine disse, pô, daí qual é a diferença do futebol profissional para as categorias de base? Eu disse, as categorias de base é que tu pode perder. Já não muito. Antes mais. Já não muito. Mas no futebol profissional tu não pode perder. Tu pode defender a tese que tu quiser, mas ganha. Porque se tu não ganhar, mesmo esses profissionais capacitados não vão conseguir ou vão em algum momento fazer a troca para que venha outro profissional que talvez consiga atingir aquilo que aquelas pessoas não estão atingindo. Mas que é importante acreditar, é importante. Senão, talvez eu não teria feito 1 ano e 10 meses à frente do Internacional. Eu me lembro que eu fui para um Grenal aí, que tinha até camiseta, eles tinham feito até camiseta, se eu não me engano, lá do outro lado, que ia ser 5-0, 4-0, 6-0. O 0-0 aquele, né? A expectativa era lá, e nós aqui estávamos... O Zeca, eu coloquei o Zeca por dentro naquele jogo, eu tinha poucas opções, ou acho que praticamente nenhuma opção de meio campo. Construímos um time ali em 3, 4 dias, uma ideia, uma estratégia. Aí as pessoas falam, pô, mas tu foi lá, só se defendeu. Cara, nunca tu vai para um jogo para só se defender. O jogo tem 5 fases. Bola parada, organização ofensiva, organização defensiva e as 2 transições. Talvez naquele jogo a gente não conseguiu fazer a transição ofensiva, talvez a gente não conseguiu fazer a organização ofensiva.
mas ela foi treinada, ela foi trabalhada, ela foi conversada, ela foi exigida que acontecesse, mas ela não aconteceu, porque ele é um jogo de futebol e há um ser humano que vai exercer aquilo dentro do campo de jogo. Não é um videogame onde tu diz, faz isso que tu consegue. Não, precisa saber se o adversário vai deixar, porque se tu dribla para cá e o cara for para o mesmo lado, a bola bate nele e vai para a linha lateral. É todo um contexto. Só que lá tinha uma situação, se perder, tá fora. Tu imagina, Potter, eu era auxiliar técnico, não tinha contrato como treinador. Era fácil ou não me tirar? Me botar de volta para as categorias de base ou me botar de volta para ser auxiliar naquele momento? Só que nós fomos lá, empatamos o jogo e a expectativa era muito alta em relação ao placar do adversário. Então ele não aconteceu, ele fortaleceu, ele deu paciência para que eu continuasse. E aí como é que fechou 2018? Terceiro lugar do Brasileiro, até praticamente as 8, 7 rodadas finais, a gente estava ali brigando com o Palmeiras, vindo de um ano ou de 10 meses anterior de uma Série B, onde nós não investimos, onde nós não tínhamos capacidade de investimento, onde o torcedor sabe como é que estavam aquela fatia do processo do fora do campo, e nós somos terceiro do Brasileiro. Então dá. Tu tá entendendo que dá? Dá para chegar, dá para ganhar, mas é um processo, é uma continuidade de coisas boas. Palmeiras, Flamengo, Inter e o Grêmio. O Inter ficou na frente do Grêmio naquela competição. Deixa eu te falar, eu posso, aqui é um bate-papo, eu vou te falar, por exemplo, 2018, quando a gente começou o Campeonato Gaúcho, nós logo pegamos o Grêmio, porque o Grêmio ficou em 8º, se eu não me engano, na classificação, e acabou dando Inter e Grêmio. 2 granais, o 3-0 e o 2-0. E nós no início de trabalho, Potter. Então vamos lá, vamos fazer uma conjectura. Aqui, nós dois, tá? Agora, o Inter fazia 2 anos que não jogava no nível técnico de Série A, porque ele fez um 2016 horrível, né? Não teve capacidade de enfrentamento em 2016, por isso que caiu. E 2017 jogou uma Série B. É diferente. É outra competição. Não tinha capacidade financeira para fazer contratações, para agregar valor àqueles 70%. Quanto mais, mais próximo dos 70%. Eu vou te contar a história do Patrick, da contratação do Patrick, como é que ela foi, para tu ver o contexto. E o Grêmio era o quê naquele momento? Campeão da América. Talvez o melhor Grêmio dos últimos 10, 15, sei. Não, dos últimos, time. Desde o Tite. Tá. Mas Grenal é Grenal. Grenal é um outro jogo, é uma outra história. Tem que conhecer a aldeia, tem que saber que Grenal é um outro campeonato. Existe um campeonato e existe o campeonato Grenal. Só que a diferença daquele momento, tu não pode, jamais, eu como profissional, jamais eu vou passar isso para o torcedor, ou vou falar isso para o torcedor. Tu não pode, como profissional, jamais, no enfrentamento aqui do face a face, dizer que teu momento ainda é um momento mais abaixo. Não, tu tem que, se tu sonhar pequeno, é aquilo que tu vai conquistar, meu amigo. Tu tem que botar a cara para o enfrentamento. E aí a gente fez aqueles grenais, pegou o primeiro, teve uma dificuldade. O segundo, eu me lembro que a gente foi para o Paraná para fazer o jogo da Copa do Brasil, colocou todas as forças que tínhamos para poder classificar lá num jogo que a grama era dessa altura, numa quarta-feira de noite. Voltamos para jogar na arena, num carro lotado, e o Grêmio 3-0. E aí nós fomos para o jogo do Beira-Rio, e eu me lembro que aquele jogo nós saímos aplaudidos de um Grenal, nós tínhamos levado 3 há pouquinho tempo atrás, mas vencemos por 2 e éramos para ter vencido por 3. Mínimo. Éramos para ter feito 3-0 também. Mas não quis que a bola entrasse, o Jean-Pierre arrumou uma lesão na panturrilha de 8 minutos, o Grêmio, que era tão fortalecido, que estava acostumado a jogar naquele nível, caindo 3, 4 minutos para que o jogo não andasse, né? Tu lembra disso? Claro. E isso era março de 2018, não é? 3 meses depois do abismo. Enfrentando o melhor time sul-americano. Aí, após esses grenais, após essa situação,
para o Campeonato Brasileiro. Eu reuni toda a análise que nós tínhamos, todas as análises que nós tínhamos aqui, até então daqueles jogos. Reuni comissão técnica, fiz um estudo de tudo que nós estávamos produzindo naquele momento. Técnico, tático, dos conceitos, e qual era a diferença para os números dos times que estavam ali. O Grêmio até então, o São Paulo, o Flamengo, qual era a diferença nossa? E aí fizemos um estudo e visualizamos que a diferença nossa era nenhuma para com o adversário. Só qual era a diferença? O placar. Estava 5-3. Externamente, eu jamais posso vender uma situação dessa que nós, porque me dá paciência, porque nós estamos no caminho. Mas lá dentro eu tenho a obrigação como profissional de chamar os jogadores como chamei e diz, cara, visualiza os clubes que estão na ponta do futebol brasileiro hoje e visualiza o que nós fizemos em 2, 3 meses. Se nós tivermos capacidade de sair desse abismo aqui e fizemos isso em 2, 3 meses, nós temos capacidade para ser muito maior nesse ano e brigar por alguma coisa. Se nós mantiver esse nível e for evoluindo e for crescendo, vamos passar por momentos? Vamos ter percalço? Vai ter. Mas se nós mantivermos esse nível aqui de evolução e de crescimento, de capacidade de enfrentamento, nós vamos bater no final do ano com alguma conquista. Passamos o percalço da Copa do Brasil e fomos terceiro do Campeonato Brasileiro. Isso eu fiz uma reunião para mostrar. Mas o meu discurso interno, a minha venda interna, porque o treinador nada mais é do que vender uma coisa para ti, tu acreditar e a gente ir junto. A minha venda interna era para mostrar para os caras, cara, hoje nós temos que ficar quietinho, trabalhar, não falar nada para fora, o momento não é nosso, vai ser nosso, nós temos que conquistar, nós temos que trazer o nosso torcedor para cá, para que ele visualize isso lá no campo, e aí ele vai nos respaldar, ele vai estar junto com a gente. Foi o que aconteceu em 2018. Então, esse é um bastidor daquilo que foi o início e o processo de trabalho para ver como é uma evolução, como é um processo, como é um dia a dia de trabalho, entendeu, Potter? Eu acho que essas são... Não, Potter, falei para ti. Como é a evolução? A do Patrick? A do Patrick, nós estamos em 2018, nós precisamos contratar alguns jogadores. Nós não temos dinheiro, a maioria do grupo vai continuar, não tem capacidade financeira, tu sabe por quê, eu não preciso estar aqui explicando. E aí nós sentamos todos e visualizamos algumas características para a equipe. E visualizamos que o Patrick estava fazendo um bom campeonato, com uma característica de força, de imposição, de boa velocidade, de boa técnica, com as valências físicas em altíssimo nível, de alta performance. E começamos a acompanhar, e como a gente não tinha muito dinheiro, eu teria que trazer jogadores que pudessem fazer mais posições, mais funções dentro de um sistema. Eu não poderia contratar um lateral esquerdo, um lateral direito, um volante, um cara de saída, um cara mais passador, um cara mais velocista, um driblador. Eu tinha que contratar 3 que pudessem. E o Patrick, eu visualizei o Patrick, cara, ele pode jogar num tripé por dentro, ele pode jogar na beirada pelo lado esquerdo, ele pode ser lateral esquerdo, porque ele tem características para fazer estas funções. Se tu conseguir agregar outros, tu pode usar o Patrick em determinadas situações. Nós fomos visualizar o Patrick, fomos de férias, todo mundo, a direção, a comissão técnica, e eu fui de férias e pedi para o meu auxiliar, falando, cara, para nós decidir em relação ao Patrick, tu vai para o jogo, último jogo lá em Recife, Corinthians Sport. Eu vou estar no Rio de Janeiro, mas eu vou estar assistindo lá e tu vai estar dentro do campo, eu vou estar assistindo o jogo, depois do jogo nós vamos ligar para o Roberto, o pessoal da direção, vamos conversar com eles, a gente já tem uma ideia e vamos todos nós tomar a decisão. O Patrick não jogou nada. O Sport não jogou nada. Absolutamente nada. Foi a pior partida do Patrick desde que eu conheci o Patrick e comecei a acompanhar. Dentro do contexto do jogo. Qual era o contexto do jogo? Disputa. Se perdesse o jogo, estava na segunda divisão. O jogo foi extremamente difícil. Foi igual o jogo nosso contra o Oeste. Não foi um jogo, foi uma partida. Aconteceu os 90 minutos, nós tínhamos que fazer o que fizemos, subimos. Sabe? Não foi um jogo, não teve jogo. E lá também não teve. E aí, cara? Eu lá, no Rio, olhando o celular, e o auxiliar dentro do campo, e a direção em Porto Alegre,
e nós precisávamos tomar uma decisão no outro dia, contrata, não contrata, traz ou não traz, e aí sentamos todos e, cara, ele é bom jogador, ele tem boa projeção, ele tem boa capacidade de evolução, ele pode fazer mais funções. O jogo de hoje nós não podemos, nós temos que pegar o macro e não visualizar o jogo de hoje. O jogo de hoje tem uma característica única, própria. Vamos acreditar. Direção, comissão, acreditaram no Patrick. Está aí. É um jogador às vezes contestado, mas é um jogador que ajudou muito a esse processo todo e é um grande jogador com grandes características do futebol moderno, atual, que às vezes uns gostam, outros não gostam, mas eu só te dei um exemplo e quis trazer para ti esses bastidores, né? Como é que é, quando tu me perguntou o trabalho do treinador? O trabalho do treinador é esse. O trabalho de uma comissão técnica é essa. É o cara estar de férias, mas ir para Recife, sentar lá no meio dos torcedores e assistir o jogo e ficar conversando com o treinador e o treinador ligando para o diretor de futebol aqui, para o vice. Cara, sabe? Esse é o trabalho, esse é o bastidor para a construção de quem sabe daqui a 1, 2 anos, 3 anos no título. Odair, tu está em Dubai e eu sei que tu está no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, tu está em todos os lugares, né, acompanhando futebol. Uma das grandes discussões no Rio Grande do Sul hoje é a gravação, repito, dia 28 de maio de 2021, é a ideia de futebol de um novo treinador de um dos grandes clubes aqui, é o Inter, que é o Miguel Ramírez. Ele é muito jovem, 36 anos, né? Não tem nem 100 partidas ainda na Casa Mata. Estava treinando um time que não tem pressão, que o Independente Del Valle, né? Ou melhor, não tem a pressão que o Inter dá em cima de um trabalho de um treinador. E tu já começou na tua carreira como nessa pauleira. Essa já era a tua pauleira, tu acabou de dar alguns exemplos aqui, né? Pegou a fase final de uma segunda divisão que estava, né, capenga no final. Aí vem com 2018 complicado, enfrentando o melhor time da América do Sul, que era o Grêmio naquela época, e assim foi. O trabalho aconteceu. E veio o conceito de um jogo de posição, que não é uma novidade. Vários times do mundo fazem isso, né? E isso acontece. E ele não tá pedindo, mas quem gosta dele pede paciência, e quem não gosta fala que não vai rolar, porque não tem qualidade. Eu fico no meio do caminho. Primeiro que eu sei que há uma ignorância minha no futebol, e segundo que eu acho que eu vejo coisas interessantes, e aí às vezes fico olhando assim, mas por que insistir nesse jogador? Porque sabe, não vai rolar, porque os laterais não têm essas características, né? Só que aí eu volto para o ano passado, onde o mesmo grupo do Inter, com 2 sistemas diferentes, não tão diferentes, mas diferentes, fizeram bons resultados. A gente já falou sobre isso aí. Eu não quero que tu avalie o trabalho do Ramírez. Eu quero que tu entre na situação dele e entenda o que ele está passando agora, né? E muito mais de ser proativo, que a internet não possibilita isso. Eu quero um Odair proativo, né? Te colocando no lugar dele e conhecendo a aldeia, mas conhecendo pra cacete a aldeia, né? O que se faz uma situação como essa? Eu sei que a palavra trabalho vai aparecer, eu sei disso. Não, vou falar trabalho. Se eu falar trabalho, tu cancela a pergunta e vamos para a próxima. Vai. Eu vou começar pelo fim de uma resposta que eu te dei. Vamos corrigir ganhando. Porque tu tá no futebol, tu tá num esporte chamado futebol, aonde a paixão, a emoção, aonde hoje as redes sociais, antigamente o cara reclamava do treinador 2 dias depois. Primeiro que o cara de Bagé não conversava com o cara de Porto Alegre. Então, para se juntar um grupo para fazer um barulho contra o treinador, demorava tempo. Entendeu? Hoje, quando vaza a escalação, porque vaza a escalação de dentro, que é uma coisa impressionante, e do Inter, então, é uma coisa impressionante. O Fluminense, eu treinava o time, eu botava o time e vazava no meio do treinamento o time. No Inter, vaza o time. Aí eu brinco internamente, eu digo assim, cara, quando eu for escalar o próximo, eu vou ligar para essa fonte, porque ele já me dá o time. Quem sabe ele me dá a solução, porque vaza de uma forma impressionante, porque a velocidade hoje da informação é grande. Então, hoje, tu está cobrado já quando vazou a informação. Então, já se criou as teses todas antes do jogo. Já não é mais depois do jogo, já é antes. Mas para quem está desse lado aqui, é fácil eu criar uma tese antes do jogo e depois do jogo, dependendo do resultado, eu modificar minha tese. O que tu não muda é o resultado do jogo. Tu não muda o 2-1 para ti, o 0-0, o 2-0, o 3-0 contra.
Então, eu comecei pelo fim. Eu comecei por corrigir ganhando. Se ele tem essa convicção, e eu jamais aqui, primeiro, Potter, eu quero fazer essa colocação, eu jamais faria uma avaliação de um profissional treinador de futebol. E por isso que eu nem te perguntei isso. Não deveria nem perguntar. Eu tenho o maior respeito pelos profissionais, tenho respeito pelo Ramires, por todos os profissionais. Cada um tem as suas ideias, as suas convicções, a sua forma de trabalhar. Eu acho que para se ganhar há várias formas. Há várias formas para se ganhar, não é uma forma que se ganha, né? Não é um modelo que se ganha. Não é só um modelo que ganha no futebol, muitos modelos ganham e tem capacidade para ganhar. É uma questão que aquele modelo dê certo naquele momento para ganhar. Então, é ele ter convicção no trabalho dele, porque é o que eu tenho no meu, convicção naquelas decisões que eu vou tomar, não ser... Eu chego a um ponto que a minha convicção ela não pode ser teimosia, ela não pode... Eu tenho que enxergar, porque se eu não tiver essa capacidade de enxergar e me tornar teimoso, eu tenho que sair. Eu tenho que ter essa capacidade de leitura, né? Tenho que ter esse discernimento. Então, é convicção no trabalho. É pouco tempo para treinar no futebol brasileiro. Essa é uma experiência, talvez, que ele esteja passando, que está trazendo pode estar trazendo algum processo de dificuldade. Talvez eu não sei como é que era lá, se ele teria mais tempo para fazer o treinamento. E quando tu tem menos tempo para treinar, é muito mais na parte visual, muito mais de vídeo, muito mais de conversa, mas não é de repetição, né? Futebol precisa repetir, futebol precisa dar sequência, e isso talvez a cultura do futebol brasileiro, de tantas competições, jogos em cima de jogos, talvez traga uma dificuldade maior para o processo, mas é acreditar no seu trabalho, acreditar nas suas convicções, e ir para o dia a dia, né, com tudo aquilo que ele tem de conhecimento, para que ele consiga os resultados, porque os resultados é que vão dar continuidade ao processo de trabalho, não ao dele, ao meu, ao do Abel, a de todos os treinadores. Então, por isso que eu iniciei pelo fim. Vamos corrigir ganhando. Modelos de futebol na cabeça de vocês são fechados ou adaptados aonde tu chega? Assim, ó, o meu processo, eu tenho um sonho, eu tenho um modelo que eu gostaria de implementar, mas para que eu possa implementar aquele modelo, eu teria que ter as peças que, na minha ideia, poderiam exercer, né, aquelas funções da melhor forma possível naquele modelo. Por exemplo, as seleções de futebol é quase isso, né? Tu tem uma ideia, tu tem um sonho, um modelo, a nomenclatura que tu quiser usar, Potter. E tu pode convocar jogadores de características diferentes. Para encaixar ali, perfeito. Para tentar encaixar dentro do teu modelo, da tua ideia, da tua construção. Se tu tem uma capacidade financeira enorme, como o Guardiola tem, de gastar 300 milhões, 1 bilhão, talvez tu consiga, né, trazer jogadores para aquelas características. Quanto mais tu trouxer para uma normalidade, mais trabalho vai ter que ter, mais desenvolvimento vai ter que ter para que aquele teu modelo produza diferença, né, naquele momento que tu está vivendo. Qual foi os meus trabalhos no Inter e no Fluminense? Eu me adaptei às características dos jogadores que eu tinha à disposição. Então, eu tentei sempre colocar os melhores dentro de um contexto e visualizar as características individuais de cada um e potencializar elas coletivamente. Através do quê? De um time extremamente organizado, dentro de todas as 5 fases do jogo. A bola parada, na organização defensiva, na organização ofensiva e nas 2 transições. Então, os meus times foram muito equilibrados nesses 3 momentos. Muito equilibrados nessas 5 fases do jogo. Em algum momento, ela deixou a desejar no aspecto ofensivo, porque a gente não teve a capacidade, ou talvez não tinha a característica para ser mais agressivo, ou para fazer um jogo diferente do que a gente fez, ou porque jogou mal mesmo e não conseguiu traduzir aquilo que tem isso, que não conseguiu traduzir aquilo que tem capacidade, mas não estava conseguindo. Mas eu me adaptei aos grupos. Eu fui para o Fluminense, por exemplo,
perdemos 5 ou 6 jogadores e eu contratei jogadores dentro da capacidade financeira do clube, mas jogadores com características que encaixassem de um perfil, de um modelo de jogo, né? E deu certo. Deu certo. Também foi um processo e também deu certo. Então, essa leitura eu fiz nos meus trabalhos. Daqui a pouco eu vou para um outro clube e tem um outro grupo, uma outra capacidade, uma outra característica, eu desenvolvo um outro modelo, uma outra situação. Eu sou um profissional aberto a esse processo. Eu sou um profissional que procuro me adaptar e melhorar as características e potencializar as características individuais para o coletivo. Porque é muito difícil no futebol brasileiro, Potter. Eu saí do Inter para o Fluminense com tanta dificuldade financeira e eu consegui trazer jogadores com a característica ou para aquela situação que eu possa fazer aquele determinado modelo, né? Primeiro que eu vou chegar no clube e vou ter 15, 20 jogadores que já vão continuar e que eu vou ter que trabalhar aquelas características. Então, eu procurei nos meus trabalhos desenvolver um modelo de jogo e a ideia dentro daqueles conceitos que aquelas características, na minha visão, poderiam ser mais potencializadas. Por exemplo, eu gosto sempre de fazer esse por exemplo, porque eu uso com os jogadores. Eu gosto de trazer o fato, que é 2018. O ataque do Inter, na maioria dos jogos, foi Potker, Nico e Damião. Não é isso? Isso. Quais são as principais características desses 3 jogadores? Força, Damião, os dois, né? Velocidade com o Nico. Força, velocidade e capacidade de finalização do Nico. Tu pode fazer um modelo de jogo apoiado, de troca de passes, de um jogo de posse, de transição através de passe? Pode e tem que trabalhar isso. Isso é minha opinião, Potter. Tem que trabalhar isso. Dá para desenvolver mais, mesmo que a característica do Potker seja para um jogo que tenha espaço. Não é para um jogo curto que não tenha espaço que ele vai ter mais dificuldade de fazer esse jogo apoiado, desse jogo de tabela, nesse jogo de passe refinado. Então, qual foi a ideia construída a partir de 2018? É ter um time extremamente organizado nessas fases do jogo. E que ele tinha uma capacidade, e eu tenho as 120 preleções gravadas, eu tenho todos os treinamentos do Inter gravados, eu tenho todos os dados dos 2 anos do Inter e todos os dados do Fluminense, para que eu faça essa leitura, esse estudo, e que eu possa debater e conversar com as pessoas a respeito, o time era assim, o time era assado. E qual era a força daquele time? A força daquele time era justamente ter uma capacidade organizacional de compactação muito forte, e quando recuperava essa posse, a busca do gol ela era objetiva, ela era mais direta, ela era mais rápida na sua definição. Então, ela não trocava tantos passes para chegar ao gol. Por quê? Porque a característica principal dos teus melhores 3 atacantes naquele momento era de força, velocidade e imposição. Não era de passe definidor, passe de construção, retenção de bola, drible curto, passe para que um outro jogador. Então, eu potencializei as características dos jogadores que estavam no grupo à minha disposição para construir um time extremamente forte e chegar a terceiro do Campeonato Brasileiro. Então, essa foi a minha construção de 2018. Eu peguei e visualizei os jogadores, não conseguimos trazer. O que a gente fez para 2019? A gente sentou e disse, cara, nós precisamos agregar outras características, nós temos que dar outro passo, nós temos que evoluir nesse processo. E eu tenho aqui, e a gente evoluiu no processo. A gente trouxe jogadores com capacidade e característica diferente para exercer não só um jogo de velocidade, de objetividade na hora da fase ofensiva do jogo, mas um jogo mais porque os clubes já estavam jogando contra nós e sabendo como é que nós estávamos jogando. Nós precisamos criar alternativa de variações, não só com essa característica, mas nós precisávamos retomar o D'Alessandro de novo, que era um pensador, um passador, entendeu? Para fazer essa transição na hora da recuperação da posse, da compactação da organização,
fazer essa transição através de passe, através de deslocamento, através de um jogo apoiado. Então, eu construí os modelos de jogo visualizando a característica dos jogadores que eu tinha à disposição no plantel de 2018, de 2019 e nos jogadores que eu tinha à disposição no Fluminense. Talvez, em outro momento, algum clube me contrate e eu visualize que aqui da minha casa, dá para implementar essa situação dessa ideia de jogo. Vou Jogadores construir mais essa leves, ideia. que gostam de tocar, que gostam de estar perto um do outro, e a bola vai para ti. Exato. Odair, deve ser agora umas 6 da manhã já em Dubai. A gente está conversando. Não, mas, Potter, se tu não tiver problema, eu fico contigo aqui. Eu tô indo. Porque Eu tenho certeza que essa aqui é uma gravação, não tem ninguém vendo ao vivo. Mas as pessoas vão ficar com a gente aqui. Eu vou te falar uma coisa. Vamos lá, agora vai da minha parte. E aqui sempre o problema é a generalização, né? Generalização. Sim. De qualquer coisa, né? Na verdade, é um problema. Sim, também concordo. A imprensa, ela é múltipla. Ela é múltipla. Ela tem o bom, o ruim, o mau caráter, o ótimo caráter, a grande pessoa, o craque, o mais ou menos, o esforçado, o que se adapta. Tem de tudo. Como tem em qualquer profissão. Médico, advogado, engenheiro, né? A galera que trabalha, né, na limpeza, numa mecânica, não interessa. Tem de tudo. Porque os seres humanos são diferentes. Eu noto quando eu falo contigo, assim, uma paixão pelo que tu vive muito grande, né? E tu tem poder de avaliar isso, porque tu vive muito o futebol. E tem uma imprensa que vive do futebol. Não é exatamente o meu caso. Eu vou te falar um pouquinho de mim. Eu descobri ultimamente que eu sou um bom ouvidor. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu sou pago para falar, Aldair. É um problema para mim isso. Sim. E as pessoas estão me elogiando mais quando eu calei a minha boca. Pode ver que eu te atrapalhei muito pouco aqui, não quero parede, eu quero ouvir as pessoas falar. E aí o público vai decidir se é bom, se é ruim, se foi um grande momento ter ficado aqui esse tempo ou não interessa. Aí o público vai decidir. E a imprensa, o Roger me disse isso, lidar com a imprensa é um dos trabalhos dos treinadores de futebol. Porque é a imprensa que faz o elo com o torcedor. Às vezes os treinadores, os profissionais esquecem. Um jogador fala assim, não vou dar entrevista hoje. O que o jogador disse foi o seguinte, eu não vou falar com o meu torcedor hoje. Exato. Ele pode ir pro Instagram dele, ele pode fazer um vídeo, ele pode fazer o que ele bem entender. Hoje é mais fácil chegar lá. Mas quando ele nega um microfone, ele negou explicar pro torcedor. Que é quem faz ele tá ganhando o salário dele, essa coisa toda louca, né? De novo, de maneira proativa. Eu não quero guerra aqui. Ao contrário, completamente. Eu quero que todo mundo melhore. Como é que a avaliação do futebol do teu peso, que tem na vida profissional recente, né? 2 belos trabalhos no Inter e no Fluminense. Como é que tu enxerga a imprensa esportiva brasileira? Nossa, assim, é uma pergunta, primeiro que eu enxergo, como o próprio Roger respondeu. Ela faz parte do meu trabalho e eu preciso ter a inteligência e eu preciso ter a capacidade de comunicação para a imprensa, para as pessoas da imprensa, para que chegue o mais próximo daquilo que eu estou fazendo, falando e que está acontecendo dentro do jogo. Quando há divergência muito grande desse processo, cara, eu fiz uma coisa no Fluminense que até eu não fiz no Inter, e eu fiz uma situação no Fluminense que talvez eu até faça mais vezes. Porque... Interrompi, porque é uma coisa muito legal isso. Há um crescimento, há uma avaliação de um trabalho anterior. Mas eu sou melhor hoje do que eu ano passado no Fluminense, e melhor do que antes do Inter. E pode ter certeza que o dia que eu voltar para o Inter, se um dia eu voltar, tiver a honra de voltar, eu vou voltar muito melhor. Eu tenho que ter essa capacidade de evolução. E um time também. Aí o profissional decide se ele muda, se continua, se ele tem paciência ou não. Capacidade de evolução. E eu estou aberto a isso, esse processo de evolução, de aprendizado. Eu sou um cara muito curioso. Eu pergunto, eu quero saber, eu pergunto, eu tenho sede pelo saber. Pelo saber não só mas saber a história das pessoas, saber o que é, saber por que ele pintou de branco.
Isso, e aí eu vou desenvolvendo na minha ferramenta futebol aqui, na minha carreira como treinador. Então, eu estou aberto a buscar isso. Então, esse é um processo de relação que eu tenho que também, cada vez mais, me aperfeiçoar e melhorar, né? Porque eu não posso, e eu não tenho a imprensa como inimiga, ou ela fala mal de mim, ou ela fala bem de mim. O cara que fala bem de mim é meu amigo, o cara que fala mal de mim não é meu amigo, ele não está avaliando bem. Então, daqui a pouco ele está avaliando bem. Mas tu tem que ter a capacidade aqui, desse lado, de ouvir o cara. Não precisa ligar para ele. Eu não faço isso. Não precisa ligar para ele e dizer, cara, aquele cara me falou alguma coisa interessante, eu preciso parar para pensar. Sabe como é que eu trabalho esse processo de imprensa e tudo isso que eu tenho te falado aqui? Com a minha mulher. A minha mulher, quando eu chego em casa, depois do jogo, depois do treino, eu sento e fico 2 horas, 1 hora, 2 horas de resenha e eu boto tudo para fora. E brigo, discuto, e ela me discorda, ela concorda contigo, ela discorda de mim, ela não sei o quê, ela vai e volta, mas eu já trabalhei o assunto, eu já melhorei aquilo, eu já discuti, eu não cheguei intempestivamente, tomei uma decisão, eu não cheguei no outro dia. Não, cara, eu trabalhei esse processo, eu vivi ele, né? Todos os momentos. E a minha relação, e a relação do treinador de futebol com a imprensa, eu acho que ela também poderia ter esse canal. Nós perdemos um pouco dessa proximidade que eu e tu estamos tendo agora. Pode ter certeza que eu saio com uma relação e uma impressão ou uma análise muito melhor tua agora, tendo esse... Porque eu estou olhando no teu olho e estou te vendo como pessoa, como comunicador, e tu também. Tu vai te decepcionar ali na frente ou não, na caminhada ou não, se nós dois nos aproximarem e cada um, né, fizer alguma coisa em uma situação mais pessoal. Mas por quê? Porque a gente está se conhecendo mais. Tu está me ouvindo mais, eu estou te ouvindo, tu está me questionando, eu estou tirando as tuas dúvidas, eu estou colocando para o público. E essa é a imprensa. E eu tenho que ter essa capacidade de leitura e também ter a capacidade de leitura e personalidade para conversar com o cara que ele está dizendo, cara, tu está falando um absurdo, tu não tem a mínima noção do que tu está falando. Então eu tenho que ter a capacidade de entendimento que o cara está fazendo uma crítica, ele tem razão, ele está certo, mas eu também tenho que ter personalidade e capacidade de enfrentamento a isso, com educação, com inteligência, mas é um debate que eu preciso fazer com vocês. Eu não posso me esconder. Eu não posso ficar aqui e me esconder, que é muito pior, porque daí não tem a comunicação. O que eu fiz no Fluminense? Para te falar rapidamente. Chegou um momento lá que eu via que estava... eu não tenho rede social, Potter. Eu só tenho um Instagram oficial, porque é o pessoal que cuida, mas não tenho rede social porque eu saí. Porque, na verdade, tu sabe que nós somos a influência das 5 pessoas mais próximas que a gente tem nas nossas vidas, né? Tu é o que as 5 pessoas mais próximas de ti são, quer queira ou não. E se tu ficar todo dia me dizendo, vamos roubar um banco, 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 no segundo mês eu vou dirigir. Na minha consciência eu vou dizer, eu não roubei o banco, mas tu dirigiu para roubar o banco, então tu roubou o banco. Porque tu sofre influência, o ser humano é influenciável. E eu tenho que ter essa capacidade de não me influenciar pelo externo. Eu tenho que me influenciar pelos profissionais que estão trabalhando comigo no dia a dia. Ouvir o externo, ter a capacidade de leitura, de audição, convicção, trabalho com as pessoas que estão aqui. Mas, por exemplo, no Fluminense, chegou um momento que tinha uma entonação falando sobre uma situação de jogo, uma situação tática. O que eu fiz? Eu fui brigar com as pessoas? Eu fui gritar? Eu fui pedir uma entrevista com o cara ou com as pessoas e dizer, cara, tu não conhece nada, tu não sabe nada. Não. Eu reuni com as pessoas um dia no Fluminense, chamei elas um dia no Fluminense, todas elas, sentei e conversei durante 1h30 com os caras. Qual é a dúvida que tu está tendo? Por que tu acha que o time é assim? Cara, o time não é assim. Olha aqui, o time não é assim por isso, por isso, por isso. Mas conversamos sobre o processo durante 1h, 1h30. Sabe o que aconteceu? As pessoas mudaram a análise. Não porque elas conversaram comigo, porque talvez elas, naquele momento ali, teve um profissional... Ganharam informações de ti para fazer uma análise melhor. Exatamente, outras informações. Eles continuaram criticando ou não criticando,
mas eu senti até na escrita um conteúdo diferente daquele conteúdo que estava vindo antes. O que foi isso? Foi uma capacidade de aproximação, uma capacidade de diálogo, uma capacidade que hoje o ser humano não tem mais. Hoje o cara, se tu é preto e gosta do preto, o outro gosta do branco, nós estamos se matando, as pessoas estão se matando, né? Ninguém pode mais fala, eu gosto de maçã, tu gosta de pera, pô, nós vamos se matar por isso. Parte política, religiosa, as pessoas estão nos extremos muito grande. E isso traz uma incapacidade para as pessoas de sentar no 50%, no ouvir, no te ouvir, como tu disse. Tu fez a tua própria leitura aqui, falou para o teu público, para mim aqui. Cara, eu tô ouvindo. Diferente talvez do profissional que foi muitos anos de comunicar e de falar, porque tinha essa capacidade, mas agora tu tem duas. Tu tem de falar, de comunicar, de passar a tua energia, mas tu tem a capacidade de ouvir também e deixar eu botar tudo para fora. Então tu agregou, tu cresceu, tu evoluiu. Então eu acho que esse é o processo, é busca de evolução, de crescimento com a imprensa. E toda vez que eu tiver essa oportunidade, cara, daqui para frente eu sempre vou fazer esse tipo de abordagem, porque eu acho que não dá para ficar nesses extremos, entendeu? Não dá. Os extremos, eles não nos levam a lugar nenhum. Odair, amanhã talvez o maior revolucionário do futebol moderno, tô botando lá em cima ele, só para dar uma manchete, vai treinar um time na final de Champions, e se ele perder, ele vai levar uma pauleira. Os analistas vão criticar Pep Guardiola, vão dizer que ele tomou um nó tático, vão falar um monte de coisa dele. Ou seja, se os melhores são criticados, o LeBron James, quando perde, é criticado. Sim. Chama ele de preguiçoso, que ele errou, que não estava focado, bem marcado, mas se deixou ser marcado. Então, acabou. Então, críticas todo mundo vai receber. Eu posso te interromper? Pode. Não é te interromper, mas para agregar o que tu está falando. Agregue. Cara, quanto tempo o Guardiola está levando para disputar essa final de Champions League com o Manchester City? E tu está falando do melhor, né? Eu acho que não tem melhores. Estão melhores. Porque futebol é quarta e domingo, então há momentos dos melhores. O Klopp, ano passado, construiu um time extremamente organizado, extremamente intenso, extremamente decisivo, objetivo, né? E foi campeão. Mas quanto tempo esse cara que tu está falando, que é um cara fora da caixa, para todos, né? Demorou para ser campeão? Ou não? Amanhã, ou quando for o jogo, nós vamos assistir isso ou não. E o melhor... E quanto, Potter, ele foi progredindo dentro desse caminho, foi mudando, e foi tentando botar aqueles 70% mais próximo, aqueles 30% lá, e foi tentando para que aquela junção toda, em algum momento, chegasse o momento de levantar a taça. Então, se para ele, que teve capacidade de investimento, e na opinião de muitos ele é o melhor, não é fácil, é porque não é fácil. Não é fácil ganhar. Frase aqui. Não é fácil ganhar. Essa frase é maravilhosa. Não é fácil mesmo ganhar. Essa é a frase. E quando alguém ganha, e pode não ser meu amigo, eu posso não ter o conhecimento. Eu procuro o telefone da pessoa e mando uma mensagem. Parabéns. Comemore. Agradeça a Deus. Agradeça aos teus pares. Agradeça a todos. Vibre muito, porque é difícil ganhar. Todo mundo que trabalhou contigo tem histórias legais para contar. Todo mundo. Tem as que são publicáveis e as impublicáveis. Mas só que hoje tu vai dar de presente para nós alguma quase impublicável, que fica numa linha tênue. Uma linha tênue, mas é verdade. Sei lá, do Neymar ao massagista do Fluminense. Nossa, tem todo história mundo. Mesmo. Todo mundo. Não, as histórias, eu acho que, cara... Não, por exemplo, assim, um dos vídeos mais... Eu atravesso o mundo, o Brasil. É boa. Uma vez eu estava em Cancún, numa boate em Cancún, papitinho, cabelo branco, óculos. Eu disse, ninguém aqui vai me reconhecer, né? Eu e minha mulher, tô descendo uma escada, numa boate em Cancún. A mulher se agarra no meu pescoço, pula no meu pescoço. Papito, eu te amo, papi, meu pai te ama. E eu te amo, e a minha mulher com a escopeta para dar 50 tiros nela. Eu sou colorada, meu pai é colorado, e eu te amo.
Pô, eu vi a tua entrevista no Pretinho Básico, que tu falou a tua história de vida. Eu gostava de ti, mas a partir daí, cara, tu não tem noção quantas pessoas me falaram dessa entrevista, tu acredita? Quantas pessoas me falaram no Brasil inteiro, já não estava mais no Inter, estava no Fluminense, viajando com o Fluminense, viajando de férias. Quantas pessoas me falaram dessa entrevista que eu dei, contando essa parte mais humana e vocês tirando mais essa parte humana e eu contando um pouquinho das histórias de como foi o meu crescimento e a minha caminhada. Muita gente. E agora teve um amigo que mandou uma mensagem e os caras estavam fazendo um curso e falaram sobre aquela entrevista. Então, para tu ver como repercute uma conversa ou as histórias das pessoas, como reflete, como bate lá né, no torcedor que vai assistir a gente, hein? Exatamente. E para te ver como os trabalhos prosseguem depois de boas ideias, a primeira vez que a gente ouviu isso foi num programa da ESPN do Brasil, que tu contou o teu salário, e que era tanto, tu conta assim, né, certinho. Eu até nem quero repetir, isso tá na internet, as pessoas já sabem. Sim. Porque me imploraram para te contar, eu vou largar só algumas palavras, 2 palavras, vinho, Olimpíada. Cara, pô, essa história da Olimpíada foi sensacional. Ela até hoje, se eu pegar o WhatsApp aqui e mandar, é código isso com os jogadores. Cara, o Micali, ele, num dia que nós fomos fazer um amistoso contra o Japão, lá em Goiás, que era 3 dias antes de começar a Olimpíada. O Micali, nós chegamos em Goiás, o Micali, jantamos, o Micali me falou, daí, comprei um vinho lá, uma tacinha, mas é muito mais para o encontro. Chamei alguns caras do grupo e para a gente bater um papo, conversar. Eu falei, beleza, eu acho que é importante. E aí fomos lá no quarto, ele abriu, aí estava Neymar, Renato Augusto, Rodrigo Caio, Fernando Praz, acho que o Gabigol, não sei se o Gabigol estava os caras, todos. E aí o Micali disse, eu vim aqui porque eu acho que é o momento de a gente bater um papo, já a gente conversa todos os dias no grupo, mas aqui tem uma liderança e a gente gostaria de passar e até de perguntar para vocês o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o ambiente maravilhoso que a gente tem, aquela situação de grupo mesmo, de conversa ali, para criar intimidade e para criar um caminho, né, um objetivo. E aí, meu amigo, eu só aqui, né, ouvindo o Micali falar, com o vinho, as tacinhas tudo na mão, e eu dizendo, porra, começa pelo papito, né? E daí eu vou falar, o negócio é o seguinte, vamos ser competitivo, vamos ser, sabe? 3 palavras bonitas, tiro da cartola e largo para os outros, né? E aí o Micali começa pelo cara que está do meu lado, eu acho que era o Rodrigo Caio, o Renato Augusto, começa pelo Renato Augusto. Cara, eu não escutei nada do que eles falaram, Potter, nada do que eles falaram, porque eu só fiquei pensando que aquele círculo ia chegar em mim. Só que depois de tudo que os caras falaram, tu vai falar o quê, meu amigo? O que tem para tu botar para fora para aqueles caras naquele momento? Entendeu? Porra, e eu não era um treinador consagrado, eu não era um auxiliar consagrado, eu era o Papito, cara. Eu era o Papito, que era auxiliar técnico da Comissão Profissional do Internacional e recebi um convite para ser auxiliar técnico da Seleção Olímpica, através de boas informações que os profissionais tinham de mim, do meu trabalho. E aí foi rodando, cara, e só palavra bacana, só palavra bonita. Eu disse, cara, eu vou tirar um coelho da cartola, né? Vou tirar um coelho da cartola e vou... É aqueles momentos, meu amigo. Na vida, é escolhas. Escolha e vai, e bota o peito para fora. E aí rodou, chegou no Neymar, o Neymar falou uma coisa que eu nunca mais me esqueço, vou levar pro resto da minha vida. Ele falou, nós vamos ser campeão olímpico. Vocês podem escrever aqui. Porque nós queremos, porque o trabalho de vocês é bom, porque o ambiente é bom, e nós merecemos, e nós vamos entrar para a história. Escreve aí. E depois eu vou te contar uma outra. Melhor ainda, para mostrar ainda mais como tu enxerga, como tu sente quando tu vai ser campeão. E aí
roda Neymar, tá aí, Papito, e tu? Eu falei, ó, cara, pode falar, não sei se vai sair palavrão, pode falar palavrão? Foda-se. Não é palavrão, eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa, vai todo mundo se fuder. Porque é o seguinte, eu fiz um empréstimo aí de 300 mil, tô fudido, não consigo pagar essa porra, e me falaram que o bicho da Olimpíada aí diz que é uns 300, 400, 500, tu já imaginou, eu vou pagar a porra do meu apartamento? Então vocês é que se dane, meu amigo. Eu não quero saber de modelo, da casa do Badanha, eu quero saber que vocês ganham essa porra e eu pago o meu apartamento. Vocês se virem aí. Rapaz, os caras levantaram a camisa, Papito, e campeão. Coisa mágica, cara. Eu tenho empréstimo para pagar, vocês se viram e ganham essa Olimpíada. É o que eu tenho a dizer para vocês, é muita conversa, é muito trelelê e pouco produzir. Ó. Vai, bola para dentro. E olha, e tu quase não pagou. Empate não, contra o Iraque. Tu lembra como é que foi aquela campanha? Não, o início foi dolorido. 2 empates difíceis, meu amigo. E ali teve muitas coisas aconteceram. Eu vou escrever um livro. Conta. Eu vou escrever um livro. Porque é raro. Tem muita coisa daqueles momentos que a gente viveu ali, de decisões que foram tomadas, caminhos, reuniões, conversas, que dá um livro para essa história. E aí terminou a Olimpíada, todo mundo comemorar no hotel. No outro dia, os caras mandando só mensagem, áudio, ligação. Ô Papito, paga o apartamento, Papito. Outra, não sei quando que vai ser, Papito, que tu não pagar o apartamento. Cara, essa resenha tem até hoje. Os caras me ligam, Papito, já pagou o apartamento? Tu já pagou o apartamento, Daniel? Paguei o apartamento. Aí um dia eu tô fazendo churrasco no meu apartamento. Me dá a reprise da final olímpica na TV, e eu tô fazendo um churrasco, eu gravo e mando pro Neymar. Falei, Neymar, tá aqui o meu apartamento. Tá aqui, ó. Eu vou chorar de novo, vou vibrar de novo, e tô dentro do apartamento que, com o meu trabalho, com o trabalho de vocês, olha aqui, ó. E a história é real, cara. Eu dei uma atacada que a minha mulher é doida da cabeça, ela deu uma atacada na compra de um apartamento, porque a gente já tinha 3 filhos, uma dificuldade, porque os filhos já mais adolescentes, namorado, e tudo no mesmo quarto, e, cara, e não tinha condição financeira, e a minha mulher, cara, tu vai progredir, cara, tu tá trabalhando bem, tu vai acontecer as coisas, vamos acreditar, vamos dar um passo. E eu, cara, eu ia e voltava, e ela me convenceu em acreditar que a gente ia conseguir, e 1 mês ou 2 meses depois surgiu o convite da Olimpíada. Então, foi uma benção de Deus e do futebol, ao qual eu agradeço todos os dias. E tem uma outra muito boa, se não é melhor que essa. Nós estamos voltando da semifinal olímpica. Ganhamos o jogo, acho que foi 5-1 contra Honduras, né? No Maracanã. Não lembro da campanha. Eu acho que foi 5. Às vezes, com números, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas ganhamos o jogo muito bem. Estamos na final olímpica. Aí saímos do Maracanã, o nosso hotel era lá era longe, meu amigo, quase em Minas Gerais, nosso hotel, nós brincava. O hotel era quase em Minas. E aí tu sai do Maracanã, seleção brasileira, Olimpíada no Brasil, eles tinham construído uma avenida, a Transolímpica, ali, né, no Rio, né? Sim. É a Transolímpica, é isso? É. E aí, helicóptero e batedor e Polícia Federal, tu te sente tu acha que tu é grande, né? Mas tu vai no banheiro igual aos outros. E tá lá dentro do ônibus e 3 helicópteros, um numa janela, outro na outra, outro em cima. E daqui a pouco, 40 minutos de viagem, porque era 1 hora e tanto para chegar no hotel, me rebentam todos os ar-condicionados do ônibus da seleção brasileira. E carro, e gente buzinando, e trajeto. E eu tô aqui, ó. Olha, eu vou até fazer a cena. Eu tô aqui, ó, do lado do Micali, lá no banco da frente, da poltrona da frente. Eu fico 3 minutos sem falar nada e o ônibus não tem ar-condicionado. E tá um calor, mas um calor insuportável. Não tem como respirar dentro do ônibus. O Micali bate na minha perna assim, ó. Papito, estourou o ar-condicionado. Acho que nós vamos ter que trocar de ônibus. Vai lá falar com os caras, meu. Ver o que nós vamos fazer. Daqui a pouco esses caras vão começar, imagina, esses caras aí começar a gritar que não tem ar-condicionado, que não tem não sei o quê. Eu peguei, levantei, fui lá para trás,
da metade do ônibus para trás, me posicionei. Um calor, os caras suando, os caras já sem camisa. Um no fone, outro no telefone, outro não sei o quê, outro conversando, outro escutando música. Eu falei, ei, Papito quer falar um negócio aí. O que foi, Papito? Ó, o negócio é o seguinte, deu problema no ar-condicionado aí, e quero ver com vocês aqui se vamos trocar de ônibus, vamos parar o ônibus, vamos esperar até chegar um outro ônibus, o que nós vamos fazer? Porque nós temos que decidir essa situação. E sério, né? E os caras, que trocar de ônibus, Papito? Aqui é favela, Papito. Aqui é futebol brasileiro, Papito. Aqui é campeão olímpico, rapaz. Toca o ônibus. E os caras todos levantaram sem camisa, suando, pingando. Aqui é favela, aqui é futebol brasileiro. Toca o ônibus, vamos embora, vamos ser campeão olímpico. Ar-condicionado ou sem ar-condicionado, vamos embora. E aí eu falei para os caras, porra, eu achei, quando eu estava preocupado, porque quando eu estava lá na frente, eu fiz um cálculo. Porra, 700 milhões vale um, 300 milhões vale o outro, 200 milhões vale o outro. Lá atrás deve ter uns 3 bilhões e meio, mais ou menos. Com o ar-condicionado estragado, os caras vão me matar a hora que eu chegar lá. Eu achei que vocês eram cheios de frescura, que estavam numa frescura danada. Agora eu vi que vocês são jogador de bola de verdade. Então vocês estão merecendo ser campeão olímpico. É isso aí, Papito. É isso aí, Papito. E pularam, e camisa rodando, e suor, e música, e botaram música. Aí, pô, eu fiquei ali um pouco. Aí fui para frente, e o Micali na frente, sentei do lado dele, voltei. Bati na perna dele assim, da mesma forma que ele bateu na minha. E ele sabe disso. As coisas me emocionam, eu sou um cara da emoção. Bati na perna dele e falei, Micali, tu estava em dúvida de trazer a tua mulher e teus filhos? Traga a tua mulher, teus filhos, teus pais, quem tu tiver para trazer para o Maracanã, porque o senhor será campeão olímpico. Ele me olhou, eu olhei para ele e falei, o senhor será o treinador campeão olímpico. Sabe por que eu vou te dizer isso? Porque se eu vou lá para trás desse ônibus agora, depois de uma semifinal de campeonato, que o ar-condicionado está estragado, e que antes até de eu ir, os caras começam, porra, o ar-condicionado, porque isso aqui é uma várzea, porque não tem, porque não sei o quê, porque, porra, a seleção não pode não dar um problema. Cara, problemas acontecem. Mas, quando o foco não é aqui, e é aqui, ou quando a vaidade, ou quando o achar é muito maior do que o foco e o objetivo e aquele peito aberto para conquistar alguma coisa e a vontade de conquistar alguma coisa, tu não dá bola para ar-condicionado estragado, tu não dá bola se é calor, tu não dá bola se tem tempestade, se tem vento, meu amigo. Aquilo tu tira a onda daquele momento e aquilo sai. Aquilo sai como se nada tivesse acontecido. Agora, quando o teu objetivo não é aqui, não é o título, não é ganhar, e é o ar-condicionado, porque a minha chuteira tá muito apertada, porque... aí, meu amigo, aí vai ser difícil tu ganhar, porque é difícil ganhar. E nós tínhamos um baita de um time, uma grande seleção, grandes jogadores, e olha como foi difícil o início. Olha o que a gente teve que transpor para ganhar. Mas aí tu sabe agora, e as pessoas estão sabendo, por que eles ganharam. Eles não ganharam só porque eles são bons jogadores. Eles não ganharam porque só eles estão próximos dos 70%. Eles ganharam porque eles tinham muito mais. E porque todo aquele ambiente, porque tudo que estava acontecendo naquilo ali, estava convergindo para próximo de 100%. E aí, meu amigo, aí tu tem que bater na perna do cara e falar para ele, traz a tua família, meu. Vai ser um momento único. Traz os teus filhos, porque o senhor será campeão olímpico. E foi. Porque 2 dias depois, foi jogar a final. Sabe qual foi uma das conversas na pré-eleição? E o Micali um dia pode falar contigo, te confirmar. Saindo do jogo, a gente tinha uma estratégia
de pressionar dentro do Maracanã, já logo na semifinal, fazer uma pressão rápida, e principalmente no zagueiro do lado esquerdo, que tinha uma dificuldade maior na construção inicial, mas não era nem dificuldade técnica, ele gostava de dar um corte, sabe? Ele levava a bola no estudo feito, ele levava de 10 bolas, 4 ele cortava, 3 ele cortava. E aí a gente direcionou o gatilho de pressão para esse jogador, para que fizesse a construção de bola para esse jogador, e quando chegasse nesse jogador, a gente tivesse com a pressão mais perfeita possível, porque ele ia dar o corte. Não deu outra, né, meu amigo? Primeira bola do Maracanã, 16 segundos, ele pega a bola, bola para trás, vai no pé dele, nosso sobe a marcação, o Neymar pressiona, ele vai dar o corte, o Neymar rouba a bola dele, a bola sobra para o goleiro para dividir, o goleiro vem para quebrar ele no meio, para quebrar a perna dele. Ele divide com o goleiro, a bola bate, rebate e recupera. 1-0 Brasil. Mas a gente pegou aquela imagem, esse gol, antes da preleção do jogo contra a Alemanha, a final olímpica, e colocamos na tela. Talento, mais transpiração e mais essa coragem, no limite é a medalha. Se o melhor transpira e faz isso, porque eu só conheço os melhores que transpiram, não conheço nenhum time, não conheço nem um esporte diferente que os melhores, por mais gênios do que fossem, não transpiraram, não competiram. As pessoas, né, falam muito da competitividade. Não, os melhores sempre competiram muito e sempre foram muito competitivos. Para ganhar, você precisa ser melhor, mas você precisa ser muito competitivo. Porque senão você não ganha só tendo talento ou só sendo competitivo. Você tem que juntar as valências, as características para ser campeão. E aí a gente colocou lá antes da final olímpica. Cara, se o melhor transpira e dá a perna dele para o goleiro quebrar para a gente ganhar, fazer um gol com 16 segundos de jogo, é isso. Esse é o espírito para que a gente coloque hoje no Maracanã, 2 anos depois daquele fatídico 7-1, contra a mesma Alemanha, dentro do Brasil, no Maracanã. Olha o peso do jogo e olha a dificuldade que foi o jogo, mas no final o livro estava escrito para o cara bater o pênalti, o último pênalti. Na gaveta. E tem uma história e tem outra história, hein? Tem outra história boa da Olimpíada. A do pênalti. Vai. De tempo a gente deixa para o próximo. Daqui Boa. a 2 meses a gente faz outro. Vamos fazer uma só para a Olimpíada. Até porque o Guilherme precisa cuidar da família dele. Guilherme é o assessor, né, de imprensa. A campanha, só para não ficar no buraco, Brasil e África do Sul, 0-0. Brasil e Iraque, 0-0. Brasil e Dinamarca, 4-0. Brasil e Colômbia, 2-0. Brasil e Honduras, 6-0. 6-0. E aí 1-1 na final e depois foi para os pênaltis e aí o Neymar bateu o último. Odair, é um prazer te ouvir, cara. Tem um cara que gosta de contar história, gosta de ouvir, gosta de falar, gosta de participar desse processo. Acho que, claro, o tempo ajuda, né? Todas as coisas jornalísticas têm um tempo para acabar, o programa de rádio tem, o programa da TV tem. Sim. A internet te dá essa liberdade maior de a gente ir aqui até a gente decidir quando parar, e foi um presente de verdade mesmo, assim, sabe, pro Colorado Sagrado. Eu saio depois da entrevista mais otimista, porque tu é um cara que consegue apresentar muito que as pessoas estão trabalhando. E no momento que eu te falo, olha, Porto Alegre tá assim, com o Inter, tu aponta só trabalho do cara. O cara tá trabalhando. É óbvio que ele sabe que vai precisar vencer para algumas coisas, vai ter que achar isso para conseguir espaço no futebol brasileiro. Então, eu saio mais otimista com isso, assim, porque eu vejo trabalho. Eu vejo trabalho em ti, vejo trabalho em tudo, e foi um dia absolutamente agradável para mim, mesmo de verdade. De verdade. Eu entrevistei hoje, antes, o Rômulo Mendonça, o narrador de esportes americanos da ESPN, uma grande figura. Aí, ó, tá aí o herdeiro. Em casa, ó. Esse aqui é o Santiago, o menorzinho. Dá oi pro tio daí. Oi. Fala, oi, Santiago, tudo bem? Oi, faz. Oi, Papitinho. Oi. 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 E aí, ele gosta do microfone. Foi uma sexta-feira maravilhosa, Dar. Obrigado pelo presente, cara. Tomara que ele não goste do microfone, não quero isso aqui pra ele. Não. Mas cara, eu te agradeço. Quando o Guilherme me falou também, a gente estava devendo esse bate-papo. E eu sou um cara que tenho o maior respeito por ti, pela tua história também.
para chegar onde tu chegou não é fácil. As pessoas pensam que é fácil, que é porque tem padrinho, é porque tem isso, não é porque tem capacidade. Tu tem capacidade de comunicação, tu é um grande comunicador. Quem está aqui desse lado, porque eu escuto, vocês é que não sabem, mas eu escuto essa linha de redação aqui, escuto teu programa na internet, eu escuto, eu vejo as teses, eu vejo os debates. Tu vê que eu acerto mais que os outros, né, Odair? Por isso Não, fala eu comigo. vejo. Eu vejo. Tu vê que eu enxergo algumas coisas que os outros não estão enxergando. Eu ouço. Agora, nessa minha vinda para cá, para Dubai, o que me deu? Não estando no Fluminense, não estando no Brasil, num time do Brasil, me deu uma liberdade maior de eu fazer essa captação, entendeu? De eu fazer essa busca da comunicação, ouvir o que as pessoas estão dizendo, né? Até para que eu possa conversar também e passar a minha emoção e o meu trabalho e a minha vida. Eu te agradeço muito, espero que tenha sido bacana para ti, espero que seja bacana para os ouvintes aí. Estou sempre à disposição, cara. Eu sou um cara que estou sempre à disposição aí para a gente fazer esse tipo de resenha que eu acho que é importante. As pessoas precisam conhecer. Isso que eu ia falar. As pessoas precisam conhecer, entendeu? Elas podem continuar criticando ou não, mas tenho certeza que até a própria crítica ou até o próprio elogio vão ser diferentes depois de conhecerem os profissionais. Da mesma forma tu. Então, te agradeço muito. Obrigado aí pela oportunidade. À disposição. 4 da manhã, 5. Só ligar, o venenoso está na geladeira, agora eu vou tomar um venenoso. Vou ver o jogo. Coisa linda, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Daí, antes de ter que fazer 2 guris dormir, né? Odair, beijo pra ti, cara. Obrigado pelo teu carinho, tua atenção. O tempo hoje é uma coisa muito rara e é bom quando a gente tem profissionais de ponta como tu, dando tempo pra gente. A gente aprende sempre com isso. Tenho certeza que quem chegou até aqui e por muita sorte a gente consegue ver na internet o quanto as pessoas vão até o final de um produto. O Colorado Sagrado tem um aproveitamento de cada 10, 8 chega até o final. É muito grande. Com 80% eu ganho brasileiro, faltando 10 rodadas, Odair. Olha aí, olha aí. Então é esse o aproveitamento deste programa. Muito obrigado à audiência. Muito obrigado a Mas a audiência é por causa de ti. A audiência é por causa de ti, não é por causa dos convidados. Eu mal falo. A KTO é a patrocinadora deste programa, né? Que é uma casa de apostas. E eu daria a tua história muito bonita, porque a tua probabilidade, né? Por toda a tua história de futebol, ninguém dava muito. Eu tava rico hoje, Odair, contigo. Se tivesse metido 100 pila com ti lá atrás, meu sabe? Amigo. Eu tá rico hoje. E essas histórias de vida são as histórias mais legais. Eu fico muito feliz que a KTO tá comigo, que eu posso falar isso para ti e que tem um monte de gente rica que apostou em ti lá atrás e a tua odd não era muito alta. Não. Né? Não era muito alta. E agora, agora tá baixinha. Agora deve estar pagando pouco. Agora ninguém ganha dinheiro contigo. Obrigado pelo carinho. Valeu. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Fica com Deus, que seja abençoada a tua família aí, a tua caminhada. A nossa. Segue firme e forte. Tamo together, I believe, my friend. Até mais. Tchau, tchau. Colorado Sagrado. Gostei.